A queda de Gog, rei de Magog. Capítulo 39. Tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe soberano de Meseque e Tubal. E te farei dar meia volta, e te conduzirei, e te farei subir das mais remotas partes do norte, e te trarei sobre os montes de Israel. Romperei teu arco em tua mão esquerda, e farei cair tuas setas de tua mão direita. Sobre os montes de Israel cairás tu junto com todas as tuas tropas. E os povos que estiverem contigo, as aves de rapina de toda espécie, e para as feras do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus: enviarei fogo sobre Magog e sobre os que moram em segurança nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei notório meu santo nome no meio de meu povo de Israel, e nunca mais consentirei que seja profanado o meu santo nome, e saberão as nações que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que isso vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual falei. Os moradores das cidades de Israel sairão e queimarão as armas, escudos e pavês, arcos e setas, bastões e lanças, e os queimarão no fogo por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem cortarão dos homens dos bosques, mas queimarão as armas no fogo, e despojarão os seus despojadores, e roubarão aos que lhe roubaram, diz o Senhor Deus. Naquele tempo eu darei a Gog lugar para a sepultura ali em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e obstruirá o caminho dos transeuntes, pois ali enterrarão a Gog e toda a sua multidão, e o chamarão o vale de Amon-Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para limpar a terra. Todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um motivo de renome no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E tomarão homens assalariados que continuamente irão pelo país para enterrar, com a ajuda dos que passam aos que restarem sobre a face da terra, a fim de limpá-la no fim de 7 meses, farão um reconhecimento, passando os que viajam pelo país, e alguém veja os ossos de algum homem, porá junto deles um sinal, até que os enterrem os enterradores no vale de Omon-Gog. E também o nome da cidade será o de Amoná. Assim limparão a terra. O grande sacrifício. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de todas as espécies e a toda a fera do campo: juntai-vos e vinde de todas as partes ao banquete que preparo para vós, um grande banquete sobre os montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, comereis carne de fortes e bebereis sangue dos príncipes da terra. Carneiros, cordeiros, bodes, bois e touros, engordados de Baçã, são todos eles. Comereis a gordura até saciar-vos, e bebereis até embriagar-vos de sangue do sacrifício que para vós preparei. A minha mesa fartar-vos-ei de cavalos e de carros de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E no alto porei minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo que farei, e minha mão com que os tiver ferido. Desse dia em diante saberá a casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, e saberão as nações que a casa de Israel foi levada cativa por seu pecado, visto que foram infiéis a mim, e eu escondi deles meu rosto, e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e cairão todos a fio de espada, conforme sua imundície e conforme as suas transgressões
fiz com eles e escondi meu rosto deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora farei voltar os cativos de Jacó e terei compaixão de toda a casa de Israel e me mostrarei zeloso por meu santo nome. Eles levarão sobre ti sua vergonha e toda a sua infidelidade com que prevaricaram contra mim, quando habitarem em sua terra com segurança e não haja quem o espante, quando eu vos trouxer dentre os povos e os recolher da terra de seus inimigos e for santificado neles diante dos olhos de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando depois de tê-los levados ao cativeiro entre as nações, reuni-los sobre a face da terra, sem deixar ali nenhum deles. Eu não esconderei mais deles o meu rosto, porque derramarei de meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A visão do templo, capítulo 40. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, aos 10 dias do mês, aos 14 anos depois que a cidade foi tomada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou ali. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia um edifício parecido à cidade em direção à parte do sul. Levou-me e eis que havia ali um varão cujo aspecto era como aspecto de bronze e tinha um cordel de linho em sua mão e uma régua de medir de cerca de 3 metros, e ele estava de pé à porta. Ele falou àquele varão dizendo: Filho do homem, veja com seus olhos e ouça com teus ouvidos, e explica teu coração a todas as coisas que te mostrarei, porque foste trazido aqui para que eu te mostrasse. Informa a casa de Israel sobre tudo o que estás vendo. E eis que pelo exterior da casa havia um muro ao redor, e a régua de medir que aquele varão tinha na mão era de aproximadamente 4 metros de largura e de 66 centímetros a 45 centímetros cada medida, e mediu a espessura do muro de cerca de 3 metros e a altura de outros 3 metros. Depois veio a porta que dá para o oriente e subiu por seus degraus, mediu o limiar da porta com 3 metros de largura e o outro limiar 3 metros de largura. E cada câmara tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. Entre as câmaras havia um espaço de cerca de 3 metros e meio de largura. E cada poste da porta junto à entrada da porta por dentro media 3 metros. Também mediu o vestíbulo do pórtico por dentro, 3 metros de largura. Depois mediu a entrada do portal de aproximadamente 5 metros e meio de comprimento e seus postes de 1 metro e 30 centímetros. E a porta do pórtico estava para o lado de dentro. E a porta oriental tinha 3 câmaras de cada lado, as 3 de mesma medida. Também de uma medida os portais de cada lado. Mediu a largura da entrada da porta de 6 metros e 60 centímetros e de comprimento do portal de aproximadamente 8 metros e meio. O espaço em frente das câmaras era de 66 centímetros e de 66 centímetros o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 metros e meio aproximadamente em quadrado. Mediu a porta desde o teto de uma câmara até o teto da outra, 16 metros e meio de largura, porta contra porta, e mediu os postes de quase 40 metros cada poste do átrio e do portal todo ao redor. E desde a frente da porta da entrada até a frente da entrada da porta interior, 33 metros, e havia janelas fechadas nas câmaras e seus portais por dentro da porta ao redor. Também nos corredores e as janelas estavam ao redor por dentro, e sobre a casa poste havia palmeiras. O átrio exterior. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras, e estava ladrilhado, todo ao redor. 30 câmaras havia ao redor naquele átrio. O ladrilhado estava aos lados das portas em proporção
ao comprimento dos portais, isto é, ladrilhado inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio inferior, por fora, total de 66 metros, tanto do oriente como do norte. E da porta que dava para o norte, no átrio exterior, mediu seu comprimento e sua largura. Suas câmaras eram 3 de um lado e 3 de outro. Seus postes e seu arco eram segundo a medida da primeira porta, 33 metros era o seu comprimento e 16 metros e meio a sua largura. As suas janelas e seus arcos e suas palmeiras eram conforme a medida da porta que dava para o oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e diante delas estavam seus arcos. Em frente à porta que dava para o norte, havia no átrio interior uma porta que estava também em frente à porta oriental, e mediu de porta a porta 66 metros. O pórtico meridional. Levou-me depois para o sul. Eis que havia uma porta para o sul, e mediu os seus portais e os seus arcos conforme as mesmas medidas. E havia janelas em torno dela e de seu vestíbulo. Como as outras janelas, seu comprimento era de 33 metros e a largura de 16 metros e meio. Subia-se a ela por 7 degraus, com seus arcos diante delas, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro lado em seus postes. Havia também uma porta para o sul do átrio interior, e mediu de porta a porta para o sul 66 metros. Então ele me levou ao átrio interior, junto à porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas. Suas câmaras e seus postes e seus arcos eram conforme a essas medidas, e tinha suas janelas e seus arcos ao redor. O comprimento era de 33 metros e 16 metros e meio a largura. Os arcos ao redor eram de 16 metros e meio de comprimento e 3 metros e 30 centímetros de largura, e seus arcos davam ao átrio exterior, com palmeiras e seus postes, e subia-se por 8 degraus. E me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta conforme essas medidas. Eram suas câmaras e seus postes e seus arcos conforme essas medidas, e tinha suas janelas e seus arcos ao redor. O comprimento era de 33 metros e a largura de 33 metros, e seus arcos davam ao átrio exterior, com palmeiras e seus postes de um lado e do outro, e subia-se por 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme essas medidas. Suas câmaras, seus postes, seus arcos e suas janelas ao redor. O comprimento era de 33 metros e 33 metros de largura. Seus postes davam ao átrio exterior, com palmeiras em cada um de seus postes de um lado e do outro, e subia-se por 8 degraus. Havia ali uma câmara com sua porta junto aos postes dos portais, onde se levavam o holocausto. E na entrada da porta havia 2 mesas de um lado e outras 2 do outro lado, para sacrificar sobre elas o holocausto, a expiação e o sacrifício pelo pecado. Do lado de fora da subida à entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava a entrada da porta, outras 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro lado, junto à porta, 8 mesas sobre as quais os sacrifícios eram imolados. Também havia outras 4 mesas de pedra lavrada para o holocausto, de cerca de 1 metro e 1 metro de largura e 60 centímetros de altura, sobre as quais se colocavam os utensílios com que se imolavam o holocausto e o sacrifício, e dentro ganchos de 22 centímetros e meio disposto ao redor, e sobre as mesas estava a carne dos sacrifícios, e fora da porta interior, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte, estavam as câmeras dos cantores, as quais davam para o sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, que dava para o norte, e me disse:
Esta câmara que dá para o sul é dos sacerdotes que fazem a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é dos sacerdotes que fazem a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, chegam-se ao Senhor para o servirem. E mediu o átrio 66 metros de comprimento e 66 metros de largura. Era quadrado e o altar estava diante da casa. E me levou ao pórtico do templo e mediu cada poste do pórtico 3 metros e 30 centímetros de um lado e 3 metros e 30 centímetros de outro. A largura da porta cerca de 2 metros de um lado e 2 metros do outro. O comprimento do pórtico era de 13 metros e 20 centímetros e a largura de aproximadamente 7 metros e 30 centímetros. E se subia a ele por degraus e havia colunas junto aos postes, uma de um lado e outra do outro. Capítulo 41. Então me introduziu no templo e mediu os postes, sendo a largura de cerca de 4 metros de um lado e de 4 metros do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da porta era de 6 metros e 60 centímetros e os lados da porta de 3 metros e 30 centímetros de um lado e de 3 metros e 30 centímetros do outro lado. E mediu seu comprimento de 26 metros e meio e a largura de 13 metros e 25 centímetros, aproximadamente. E passou ao interior e mediu cada poste da porta de 1 metro e 30 centímetros e a porta de 4 metros e a largura da entrada de 4 metros e 60 centímetros. Mediu também seu comprimento 13 metros e 20 centímetros e a mesma largura diante do templo. E me disse, este é o lugar santíssimo. Depois mediu o muro do templo de cerca de 4 metros e de cerca de 2 metros e 60 centímetros de largura das câmaras laterais em torno do templo ao redor. As câmeras laterais estavam sobrepostas uma nas outras, 30 em cada um dos 3 andares, e havia salientes na parede da casa ao redor, sobre os quais se aproximavam as câmaras, para que não apoiassem na parede da casa. Nas câmeras laterais aumentavam em largura, sendo segundo andar por andar, porque a escada caracol da casa subia mais e mais rodeando por dentro da casa. Portanto, a casa aumentava para cima do andar inferior, se podia subir ao lado do meio e deste ao superior. Eu vi que a casa estava assentada sobre uma elevação ao redor. Os fundamentos das câmaras eram de 3 metros aproximadamente, de 4 metros em direção ao ângulo. A largura da parede de fora que pertencia às câmaras laterais era de 30 metros e 30 centímetros, igual ao espaço das câmaras da casa por dentro. E entre as câmaras havia uma largura de 13 metros e 20 centímetros por todos os lados ao redor da casa. A porta de cada câmara lateral dava para o espaço que sobrava, uma porta para o norte e outra porta para o sul, e a largura do espaço que sobrava era de 3 metros e 30 centímetros ao redor. O edifício que estava em frente do espaço aberto ao lado que dava para o ocidente tinha cerca de 40 metros de largura e a parede do edifício tinha 3 metros e 30 centímetros de espessura ao redor, e seu comprimento era de 59 metros e meio. Assim mediu a casa 66 metros de comprimento, o espaço aberto e o edifício e suas paredes 66 metros de comprimento, e a largura da frente da casa e do espaço aberto para o oriente era de 66 metros, e mediu o comprimento do edifício que estava diante do espaço aberto que havia de trás dele, e as galerias de um do outro lado, 66 metros,
e o templo, o lugar interior e os portais do átrio. Os umbrais e as janelas fechadas e as galerias ao redor dos 3 andares estava todo coberto de madeira, do chão até as janelas, e as janelas também eram cobertas, até o espaço em cima da porta e até a casa de dentro e fora dela, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Estava lavrada com querubins e palmeiras, e havia entre querubim e querubim uma palmeira, e cada querubim tinha 2 rostos, um rosto de homem que olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão que olhava para a palmeira do outro lado, ao redor de toda a casa. Do chão até em cima da porta havia querubins lavrados e palmeiras, assim como por toda a parede do templo. Cada poste do templo era quebrado, era quadrado, e a frente do lugar santíssimo tinha o mesmo aspecto que a frente do templo. O altar de 2 metros de altura e de 1,30 m de comprimento era de madeira, assim como seus cantos, sua superfície e suas paredes eram também de madeira. E me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. O templo e o santuário tinham 2 portas duplas, e em cada porta havia 2 folhas que giravam, 2 folhas em uma porta e outras 2 em outra. Nas portas do templo havia esculpidos querubins e palmeiras, assim como os que havia nas paredes, e havia grossas vigas de madeira sobre a frontaria do átrio exterior, e havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e do outro do pórtico. Havia também os suportes da casa e as vigas principais.